qual o roteiro que o advogado deve seguir para elaborar um recurso de revista. Então, ponto a ponto, nós vamos indicar para vocês aqui os principais tópicos, para depois que terminar de assistir o vídeo, vocês pensarem assim: agora eu estou pronto para sentar e tentar elaborar um recurso de revista. Sou o professor Fabiano Coelho e isso é o que você vai saber neste nosso programa Desvendando o Recurso de Revista. Bom, eu sou o professor Fabiano Coelho e criei esse programa aqui no meu canal, nas minhas redes sociais, para facilitar ao advogado o acesso às informações sobre o recurso de revista. Isso porque a gente tem percebido que os advogados têm uma dificuldade enorme de elaborar o recurso de revista. Tanto assim, as estatísticas demonstram, né, por volta de 90% dos recursos de revista são trancados na origem, naquele despacho de admissibilidade feito pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho e em alguns regionais pelo vice-presidente. Então, nesse programa aqui, numa série de episódios, nós vamos trazer estudos aprofundados do recurso de revista para que os advogados, as advogadas saibam como elaborar essa peça. Eu tenho percebido que a dificuldade para fazer o recurso de revista, ela decorre de dois aspectos. Primeiro, porque o recurso de revista é um recurso de natureza extraordinária, é um recurso eminentemente jurídico e, por isso, técnico. Exige o cumprimento de uma série de formalidades impostas pela lei ou ajustadas, interpretadas pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. O segundo ponto é exatamente a atuação interpretativa do Tribunal Superior do Trabalho. Em muitos pontos, a legislação processual é um pouco confusa, não é muito objetiva, evidente, e o TST acaba interpretando ponto por ponto, fixando muitas vezes exigências formais que não estão muito bem evidenciadas na legislação para o advogado. Então, eu espero que vocês curtam esse conteúdo aqui, possam inclusive seguir a nossa página, inscrever-se no nosso canal, aí aproveita, clica no sininho que tem aí no canal do YouTube, que com isso vocês serão avisados toda vez que tiver um conteúdo novo que eu postar aqui no nosso canal. É preciso, em primeiro lugar, abordarmos o seguinte: qual é a finalidade do recurso de revista? O advogado, a advogada tem que compreender qual é essa finalidade para poder fazer o recurso direitinho. A finalidade do recurso de revista, que é um recurso de natureza extraordinária, que debate teses eminentemente jurídicas, fazer cumprir o direito objetivo, ou seja, corrigir equívocos interpretativos do Tribunal Regional do Trabalho, ou às vezes é uma questão polêmica e o tribunal não está seguindo a jurisprudência majoritária. Então, o recurso de revista ele se presta à pacificação, à uniformização da jurisprudência trabalhista no Brasil. Os advogados, as advogadas, às vezes ficam assustados com essa afirmação que eu vou fazer aqui, mas é verdade. O recurso de revista não é um recurso para o TST fazer justiça no caso concreto. É um recurso para aplicação do direito objetivo. E por isso, não adianta o advogado, a advogada no recurso de revista, porque a testemunha disse isso, porque tem prova do documento tal nos autos, o tribunal julgou contra a prova dos autos. Nada disso. O recurso de revista não é uma terceira instância da Justiça do Trabalho. Não é para o ministro reexaminar todas as provas que foram colhidas nos autos e dizer quem tem razão. E quando é que será cabível o recurso de revista? Basicamente, o recurso de revista, de acordo com o artigo 896 caput da CLT, cabe contra acórdão proferido pelo TRT em sede de recurso ordinário. Verifiquem lá no dispositivo da CLT. Que tipo de acórdão, portanto, é impugnável por meio do recurso de revista? Precisa ser um acórdão
do TRT. Tem Tribunal Regional do Trabalho que tem adotado por prática, isso é legal, isso é previsto lá no artigo 932 do Código de Processo Civil, que trata dos poderes do relator num processo judicial. O desembargador do TRT, ele pode analisar de forma monocrática o recurso de revista. Então, nesse caso, se é uma questão de direito, uma questão simples, que já está dirimida por súmula do TST, por orientação jurisprudencial, ou até mesmo um tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o desembargador, na condição de relator, ele vai lá e dá a decisão monocrática, seja para não conhecer o recurso, seja para dar ou negar provimento no mérito. Então, essa decisão, por ser uma decisão monocrática, não é acórdão e, portanto, ela não pode ser impugnada por meio do recurso de revista. Então, o que o advogado tem que fazer para impugnar uma decisão monocrática de um desembargador de TRT no recurso de revista? No caso, por não caber recurso de revista, por não ser um acórdão, então não se enquadra na hipótese do caput do artigo 896 da CLT, o advogado vai ter que entrar com agravo. O agravo, que seria o agravo interno lá do artigo 1021 do CPC, ou até mesmo agravo regimental, se tiver previsão no regimento interno do tribunal. Não é agravo de instrumento, gente, porque agravo de instrumento se presta a tentar destrancar o processo para uma outra instância. E aqui nós estamos tentando destrancar no próprio regional. Então, contra uma decisão monocrática de desembargador em sede de recurso ordinário, vai caber o agravo interno. Não cabe o recurso de revista. Está aqui uma primeira hipótese que a gente vai descartar de cabimento do recurso de revista. Outro ponto que o advogado deve examinar. Cabe recurso de revista contra acórdão proferido pelo TRT em ação de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho? O TRT julga alguns casos em competência originária, como mandado de segurança contra ato de juiz de primeiro grau, habeas corpus, ação rescisória. Então, são diversas ações que podem tramitar lá no âmbito do regional. Nesse caso, não cabe recurso de revista para atacar esse tipo de decisão. E se vocês interpuserem recurso de revista contra acórdão de competência originária do TRT, não dá nem a fungibilidade. Vocês sabem que a fungibilidade é aquela situação em que o tribunal conhece um recurso apresentado erroneamente como se fosse o outro recurso cabível à espécie. Mas a fungibilidade não pode ser aplicada quando houver erro grosseiro, e é o caso. Como o artigo 896 caput da CLT fala expressamente que o recurso de revista é cabível contra acórdão proferido em recurso ordinário, em dissídio individual, portanto, não cabe apresentá-lo contra decisões de competência originária do TRT. Qual é o recurso cabível para atacar uma decisão de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho? Não é o recurso de revista. Vai apresentar o recurso ordinário, de acordo com o artigo 895 da CLT. Se for um dissídio coletivo, esse recurso ordinário será destinado à seção de dissídios coletivos do TST, a SDC. Se for um recurso ordinário contra ações que não são dissídio coletivo, mandado de segurança, habeas corpus, ação rescisória, nesse caso o recurso ordinário será julgado pela subseção 2 do TST, ou seja, a SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho, mas não cabe recurso de revista nessa hipótese. Outra situação que seria importante a gente lembrar vocês aqui é que contra decisão em agravo de instrumento não cabe recurso de revista. Isso está lá na súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho, que descarta, indica que não cabe recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento, porque se eu tive um agravo de instrumento que não foi provido, o recurso ordinário
não foi julgado, não foi analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho. E por conta disso, a súmula 218 constitui um impedimento para que o recurso de revista seja oposto nessa situação. E os advogados me perguntam: professor Fabiano Coelho, o que eu faço quando eu perco o agravo de instrumento no recurso ordinário? Como é que eu recorro? Eu entro com mandado de segurança? O que fará numa situação dessa? Olha, eu lamento dizer, mas não há o que fazer. Porque pela súmula 218, realmente não cabe recurso de revista contra decisão proferida em agravo de instrumento no recurso ordinário pelo TRT. E não vai caber recurso nenhum, porque se não cabe o recurso de revista, o processo morreu. Não cabe mandado de segurança contra acórdão. E não vai caber também recurso extraordinário para o STF, porque o Supremo já decidiu no tema 181 da tabela de repercussão geral que ele nega a repercussão geral na discussão de pressuposto de admissibilidade de recurso na origem. Então, se o recurso ordinário esbarrou numa questão processual e por isso o agravo de instrumento não foi provido, não cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Seria importante a gente também raciocinar aqui com vocês acerca dos processos de execução. Então, vem a seguinte dúvida: professor, se a CLT fala que cabe recurso de revista apenas contra acórdão proferido em recurso ordinário de dissídio individual, caberá recurso de revista no processo de execução? Vai caber. A gente tem que dar uma interpretação sistemática do artigo 896 da CLT, porque no caso do processo de execução, nós iremos apresentar contra a sentença do juiz de primeiro grau, vamos apresentar um agravo de petição. Então, do acórdão proferido pelo TRT em sede de agravo de petição, caberá o recurso. Não havia muito estreita, como a gente vai ver em outro episódio específico. Então, com isso, tentamos aqui dar uma noção para vocês de quais são as hipóteses de cabimento do recurso de revista. Vamos então em seguida ao próximo tópico. Outro aspecto que o advogado tem que verificar. Isso, se o advogado não observar, não tem jeito de fazer o recurso de revista. Por quê? A tese jurídica que ele vai levar para o TST, ela é composta de uma questão jurídica e de um fato sobre o qual é aplicada a questão jurídica. E por isso, para o advogado poder interpor o recurso de revista, ele tem que fazer uma leitura minuciosa do acórdão regional para verificar e fazer as seguintes perguntas. Olha, a questão que eu quero levar para o TST, ela foi enfrentada pelo Tribunal Regional do Trabalho? O fato, a premissa fática que baseia a minha tese jurídica, ela está explicitada no acórdão regional? Posso inclusive dar um exemplo aqui. A Lei 9.029 é uma lei que trata de atos discriminatórios. Ela protege os empregados contra atos discriminatórios. Então já há alguma jurisprudência sinalizando que uma mulher que for despedida grávida com ciência do empregador, isso constitui um ato presumivelmente discriminatório. Como é que uma empresa dispensa uma mulher grávida sabendo que ela tem a estabilidade? Então, numa hipótese dessa, presume-se que o empregador praticou um ato discriminatório. Só que para isso, para fixar essa presunção de discriminação, é preciso provar que o empregador sabia da gravidez. Então imagina que o acórdão regional já decide, olha, pela súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho, o direito que a mulher tem é o pagamento da indenização do período estabilitário, nada mais, né? E o TRT com isso não examina se o ato foi ou não discriminatório. No artigo 4º da Lei 9.029 prevê quais são as consequências jurídicas de uma dispensa discriminatória. O empregado, além de receber uma indenização por danos morais, ele pode optar pela reintegração com o valor dos salários e demais vantagens do período de afastamento ou uma indenização em dobro pertinente a esse período de afastamento
irregular. Então, no caso concreto que a gente está analisando aqui, o advogado vai lá ler, o tribunal não fixou a premissa fática, que o empregador sabia ou que não sabia do estado gravídico. Então, necessariamente, o advogado, a advogada, vai interpor um embargo de declaração para que o Tribunal Regional supra essa omissão. Justamente porque esse fato que baseia a tese tem que estar delimitado no acórdão regional, já que pela súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho, o TST não pode reexaminar fatos e provas. Então, o TST, num recurso desse, de mulher dispensada gestante que discuta nulidade ou efeito de uma dispensa discriminatória, o TST não pode ir lá nos autos para conferir se tem prova de que o empregador tinha ciência do estado gravídico. Isso tem que ser resolvido na instância regional. Então, o advogado vai interpor embargos de declaração. Nessa situação, muitos advogados questionam: professor, se eu entrar com embargos de declaração para suprir uma omissão do regional, eu vou tomar multa. Olha, gente, paciência. Esse risco deve ser levado ao conhecimento do cliente, mas não tem outra escapatória. Se é uma situação que o recurso de revista depende desse embargo de declaração, o advogado, a advogada tem que interpor, ainda que seja para tomar a multa, e depois, no recurso de revista, vai discutir que o TRT errou, inclusive para expurgar essa multa de condenação nos embargos de declaração. Anotem essa dica. Mas o advogado também tem que verificar a questão jurídica, porque só admite recurso de revista se a matéria jurídica estiver pré-questionada. Isso consta, inclusive, da súmula 296 e, ademais, o parágrafo 1º-A, inciso 1º do artigo 896 da CLT, menciona lá que o advogado no recurso deve indicar os trechos que comprovam o pré-questionamento, justamente porque o pré-questionamento da matéria jurídica é imprescindível para a subida do recurso de revista. Então, se a tese jurídica que vocês querem enfrentar no recurso de revista não foi analisada pelo regional, deve interpor embargos de declaração. Nessa hipótese, se o TRT se omitir no exame da questão jurídica, ou seja, disser que aquilo é irrelevante, tem alguns chavões que vocês devem estar acostumados de ver o tribunal dizer, né, que os embargos de declaração não se prestam para estabelecer um diálogo entre o judiciário e jurisdicionado e coisa similar. Mas não tem jeito, entra com embargos de declaração, indicando que houve ali uma omissão na análise da questão jurídica, e o TRT, de duas uma, ou ele vai enfrentar expressamente a tese, e aí está resolvido o problema do pré-questionamento, ou se ele insistir dizendo que aquilo não precisa ser explicitado pelo regional, com a interposição dos embargos de declaração, vocês cumpriram o requisito do pré-questionamento, pelo menos de forma fictícia, como admite a súmula 296 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, para entrar com recurso de revista, o advogado tem que fazer uma leitura minuciosa do acórdão regional e verificar se precisa dos embargos de declaração para explicitar uma premissa fática ou embargos de declaração para explicitar uma tese jurídica, que é a questão do pré-questionamento de natureza jurídica. É um ponto fundamental para a interposição do recurso de revista. Anotem aí essa dica. Outra questão importante é como eu vou comprovar o pré-questionamento. Então, o artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 1º da CLT, menciona que o advogado deve indicar os trechos que demonstram o pré-questionamento. Muita atenção que essa questão é a que mais tranca recurso de revista hoje no Brasil. A falta ou a irregularidade da transcrição do trecho do acórdão regional. O que fazer então? Primeiro, o advogado não pode transcrever o acórdão inteiro, como muitos fazem. TST aponta que isso é irregular, porque a lei fala de transcrição de trechos. Então não é transcrever o acórdão inteiro.
Segundo ponto, não adianta o advogado transcrever o capítulo inteiro, né? Porque no capítulo inteiro tem questões ali meramente retóricas, impertinentes, irrelevantes à análise jurídica da questão. Então o advogado vai transcrever apenas aqueles parágrafos, aquelas frases que realmente tratam do pré-questionamento. E quando fala em pré-questionamento, gente, a gente tem percebido advogado errar nisso, não é só a abordagem jurídica que o TST porventura fez. Isso vai envolver também as premissas fáticas. Então, os trechos que demonstram o pré-questionamento seriam trechos em que eu exibo para o ministro do TST quais foram as premissas fáticas sinalizadas pelo regional e qual é a abordagem jurídica. É nesse sentido que vocês terão que observar e fazer a transcrição corretamente. E agora vai uma super dica. Essas vocês têm que agarrar com força. Professor, por mais que eu tente ali filtrar dentro do capítulo quais são os trechos principais, eu fico com dúvida. Então vai aqui uma manha para vocês usarem na elaboração do recurso de revista. Vocês podem, além de fazer a transcrição daqueles trechos que vocês julgam pertinentes, vocês podem pegar as frases principais e destacar, seja com um sublinhado, seja com negrito, deixando claro lá que é um grifo que vocês acrescentaram, e com isso o ministro vai aceitar, dizer, olha, tem um pedacinho aqui que não seria necessária a transcrição, mas o advogado fez o destaque aqui do principal, daquilo que interessa para o Tribunal Superior do Trabalho analisar, né? Então essa questão da transcrição dos trechos do acórdão regional é fundamental. Em outro capítulo a gente vai tratar só desse assunto para que vocês fiquem experts neste assunto de revista aqui no nosso programa Desvendando o Recurso de Revista. Outro aspecto que o advogado deve analisar é o seguinte: o recurso de revista exige preparo, ou seja, exige algum tipo de recolhimento? Sim, exige. O preparo é duplo, envolve as custas e o depósito recursal. Em relação às custas, o advogado, a advogada deve perceber o seguinte: olha, eu perdi lá na primeira instância, já recolhi as custas para entrar com o recurso ordinário e o TRT não alterou as custas, então tá de boa, tá beleza, porque não cabe recolhimento de custas a cada recurso. As custas constituem uma despesa única no processo, então se eu já recolhi as custas, isso já é suficiente para o preparo em relação às custas para todo e qualquer recurso no processo do trabalho. Agora, naturalmente, terá aquela situação em que o Tribunal Regional do Trabalho majorou as custas. Então, nesse caso, o advogado tem que ficar atento e fazer a complementação da diferença entre o valor que ele já recolheu lá na primeira instância e o valor agora acrescido no regional. Se não fizer esse recolhimento, o recurso já era. Ah, professor, mas é um recolhimento insuficiente, o TST vai mandar que o advogado, a advogada faça a complementação. Não vai, gente. Tenham certeza que não vai. O Tribunal Superior do Trabalho tem uma orientação jurisprudencial, que é a OJ 140 da SDI 1, que afirma que quando houver preparo insuficiente de custas ou de depósito recursal, em lugar de trancar o recurso, cabe ao juiz ou tribunal determinar a complementação do preparo. No entanto, a jurisprudência do TST faz uma distinção. Aquilo que é um preparo insuficiente daquilo que é um preparo inexistente. Então, se não recolheu nada, o TST entende que não cabe a aplicação do artigo 1007 do Código de Processo Civil, onde manda o juiz ou o relator dar prazo para recolhimento em dobro daquilo que não foi comprovado no momento oportuno. Então, o Tribunal Superior do Trabalho entende que se não houver o recolhimento e a comprovação no prazo alusivo ao recurso, haverá a deserção. Não é caso de suprir ou determinar a complementação. Se o TRT
majorou as custas no julgamento do recurso ordinário, obrigatoriamente, o recorrente, se quiser entrar com recurso de revista, ele tem que fazer o recolhimento da diferença da majoração e comprovar nos autos no prazo alusivo ao recurso de revista. Do contrário, o TST entende que isso é uma situação de preparo inexistente e tranca o recurso por deserção. Uma outra situação que pode acontecer aqui é de haver inversão de sucumbência. O trabalhador ganhou no primeiro grau e perdeu no segundo. Então, se ele perdeu no segundo, ele passa a ser condenado em custas. Ah, mas a empresa já recolheu as custas lá na instância do primeiro grau para subir o recurso ordinário. Se for isso, está tudo certo. A parte pode, então, usar a guia de custas recolhida pelo adversário, já que o recolhimento de custas, como eu disse aqui neste episódio, é uma despesa única no processo. Outra situação que pode ocorrer também, o advogado fica com a seguinte dúvida: professor, são vários os réus. Na hora do recurso, cada um tem que pagar o total de custas? Não, não é necessário. As custas serão pagas por um único recorrente. Ainda que esse recorrente seja excluído na fase recursal, está tudo certo, o recolhimento das custas vai ficar lá, só no momento do processo de execução que essa parte que recolheu as custas e foi excluída terá direito ao reembolso. Não há irregularidade nenhuma, não há deserção na hipótese em que apenas um dos recorrentes faz o recolhimento integral das custas. Outra questão que nós temos é o depósito recursal. O depósito recursal ele será exigido sempre que houver uma condenação pecuniária. Isso está lá na súmula 161 do TST. Se não houver condenação pecuniária no processo, não cabe a exigência de depósito recursal. Outro aspecto que tem sido polêmico, os advogados perguntam muito, os reclamantes, o trabalhador, ele tem que fazer depósito recursal? Essa dúvida realmente é difícil de resolver, mas há uma tendência no Tribunal Superior do Trabalho em apontar que os princípios do processo do trabalho indicariam que o depósito recursal não pode ser exigido do trabalhador, mesmo que seja depois da reforma trabalhista. Por que depois da reforma trabalhista? E aqui eu lembro vocês um detalhe primordial desse recolhimento do depósito recursal. Antes da reforma trabalhista, o depósito recursal era feito por guia GFIP, ou seja, era um depósito dirigido à conta vinculada do FGTS do trabalhador. A partir da reforma trabalhista, a exigência de depósito judicial, recolhimento por guia de depósito judicial. A questão ainda é polêmica no TST, mas a SDI 1 já firmou posição no sentido de que se o recurso, após a reforma trabalhista, for amparado num depósito recursal feito por guia GFIP, esse recurso deve ser declarado deserto, porque o recolhimento do depósito recursal por guia GFIP após a reforma trabalhista constitui uma irregularidade, um descumprimento de pressuposto processual e, com isso, o recurso será trancado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, com isso, fica mais uma dica acerca do preparo aqui do nosso programa Desvendando o Recurso de Revista. Outro aspecto que o advogado tem que investigar é a questão da procuração. O recurso de revista é um recurso técnico, um recurso extraordinário e por isso não aceita o jus postulante de acordo com a súmula 425 do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, a presença do advogado é imprescindível no recurso de revista. E um advogado com procuração nos autos. Se o advogado não tiver procuração nos autos, o recurso será trancado, será declarado um recurso inexistente por ter sido promovido por um profissional habilitado na OAB, mas que não tem procuração nos autos, salvo se houver um mandato tácito, que é aquela hipótese em que o advogado compareceu a algum ato do processo, a uma audiência, por exemplo, acompanhando seu cliente. Então, observar com rigor se o advogado que vai subir a peça
para o TST, já que o que vale é a assinatura eletrônica no PJE, o certificado digital que foi usado para o protocolo do recurso de revista, verificar se esse advogado tem procuração nos autos. Se não, juntar uma procuração, porque a jurisprudência do TST ela tem seguido na seguinte linha: se houver uma procuração irregular, o TST manda regularizar, detecta o erro e determina um prazo para que o advogado faça a regularização de sua procuração. Agora, se for caso de procuração que não existe nos autos, o tribunal entende que não cabe no processo do trabalho a oportunidade para regularização. Reta final aqui do nosso programa, desvendando o recurso de revista. Em seguida, vamos tratar do último ponto, que é sobre a fundamentação do recurso de revista. Espero que vocês estejam curtindo esse conteúdo. Comentem aí embaixo uma questão que vocês ficaram em dúvida ou algum tema que vocês queiram sugerir para que a gente possa trazer aqui nos próximos programas. Último ponto aqui a ser analisado, trazemos aqui então a questão da exigência de fundamentação do recurso de revista. O recurso de revista, como um recurso de natureza técnica, extraordinária, eminentemente jurídico, o recurso de revista observa o princípio da dialeticidade, de acordo com a súmula 422 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, esse recurso de revista, ele tem que ser plenamente fundamentado, ou seja, eu preciso indicar de forma explícita qual foi o dispositivo da lei ou da Constituição que eu estou entendendo aqui que foi violado, ou, no caso de divergência, qual foi o dispositivo da lei que eu quero aqui discutir uma divergência jurisprudencial, ou se for contrariedade à súmula OJ, eu tenho que apresentar de forma específica, fazer um exame analítico do verbete jurisprudencial, do dispositivo de lei, da Constituição que eu estou invocando e, principalmente, por ser um recurso que exige fundamentação, cada ponto, cada argumento, cada fundamento que o acórdão regional usou, eu tenho que rebater de forma específica. Então, eu oriento os advogados para que cada recurso de revista que for fazer, além de fazer uma leitura minuciosa do acórdão regional, é importante, durante essa leitura, ir separando cada um, listando cada um dos fundamentos jurídicos que o tribunal usou. E para cada um desses fundamentos será necessário trazer ali um parágrafo impugnando, de forma fundamentada por que a decisão do TRT não está correta ou não está em consonância, se for o caso, com a jurisprudência majoritária. Vamos ficando por aqui, então, nesse primeiro episódio do nosso programa Desvendando o Recurso de Revista. E reitero, se vocês curtiram esse conteúdo, que compartilhe com amigos, marque alguém aí para vir assistir conosco este programa. Inscrevam no nosso canal, sigam as nossas páginas na rede social e também, no caso do YouTube, marquem o sininho para que vocês sejam avisados de todo o conteúdo novo, os próximos episódios que a gente vai postar. Então, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions.